A paz do Senhor Jesus, irmãos, louvado seja Deus. Estamos aqui hoje para continuar o estudo do livro de Jó. Hoje é o capítulo de número 7, glória, de 21 versículos, né? A gente vê que nos capítulos anteriores, Jó já estava falando, né, com seus amigos, né? A gente entende pela Bíblia Sagrada que, mesmo sendo Eliafaz que estava falando e Jó respondendo, e aqui no capítulo 7, Jó prossegue a sua fala, os outros amigos, né, Bibalde e Zofar, estavam próximos, ouvindo o que ele falava, o que ele dizia, o que ele falava da situação que ele estava vivendo. Irmãos, é interessante a gente parar, você meditar, você ler, aleluia, e ver esse vídeo, né, irmãos? E você leia depois de novo o capítulo, meditar em oração, prestar atenção, porque você vê esses amigos de Jó, né, Eliafaz, Bibalde, Zofar, quando eles conheceram a Jó, tiveram conhecimento de Jó, estavam convivendo com Jó, viram Jó, irmãos, em outras situações na vida dele. Nós falamos aí nos capítulos que é gravado no canal, né, para a glória de Deus, né? Aleluia. Jó, o exemplo, a referência. Vamos falar assim, irmãos, um instrumento de Deus que ele era, porque esse amigo dele que está agora falando com ele, testifica de como ele ajudava aqueles que eram cansados, de mãos fracas, vacilantes, né? E agora eles deparam com uma situação nova, vendo Jó nessa situação. E nós vamos estar lendo aqui, irmãos, esses capítulos, né? Isso até eu chegar ao 42. A Jó, ao falar da sua situação, Jó é bem específico nas palavras, ele detalha o que ele está vivendo, o que ele está passando, o que ele está dizendo, irmãos. É algo assim que me chama a atenção, irmãos. Quantas vezes já pude ler, né? Aleluia, pela bondade de Deus, ver homens e mulheres de Deus falar sobre Jó, ler por várias vezes o capítulo de Jó, e hoje, Deus, o seu Espírito Santo, que é maravilhoso, que é aqui o nosso professor, nos dá a oportunidade de estar falando com você, versículo por versículo, para estarmos aprendendo, meditando na palavra do Senhor, que é viva e eficaz, mais penetrante do que faca de dois gumes. Ela é poderosa, irmãos, aleluia. E aqui no capítulo 2 hoje, capítulo 7, né, irmãos, de Jó, a glória de Deus, de 21 versículos, né, nós vamos ver aqui, Jó prossegue a sua fala, aleluia. O versículo 1 fala assim, ó: porventura não tem um homem guerra sobre a terra, e não são os seus dias como os dias do jornaleiro, né, irmãos? Algumas outras traduções falam, são como um serviço militar, aleluia, pesado, puxado, guerra, esforço. A pessoa que está numa guerra, irmão, se esforça. A pessoa que está numa guerra, ela se dedica. A pessoa que está numa guerra, irmãos, não dorme, não brinca, não fica vacilando, irmãos. Tem que estar atento, atenção total. E Jó se encontrava numa guerra, irmãos. Estamos falando isso desde o capítulo 1, uma batalha espiritual, irmãos. Numa batalha espiritual. O mundo espiritual, irmãos, ele é vivo, ativo, ele é dinâmico, não para. A palavra de Deus fala assim que Deus trabalha a favor daquele que nele espera. Você está esperando em Deus? Nós estamos esperando em Deus. Se estamos esperando em Deus, irmãos, Deus está trabalhando ao nosso favor. Deus está pelejando as nossas causas. Deus está desbaratando, quebrando o ar, cortando a lança, paralisando o adversário agora, tocando no coração das pessoas, lá no processo da justiça, dentro da sua casa, no meio dos familiares, do cônjuge, seja a esposa, o marido, o filho, a filha, dos vizinhos, no seu trabalho. Deus está trabalhando, irmão. Você fala assim, mas como Deus está trabalhando se Jó já de alguns capítulos vem sofrendo um ataque tão gigantesco, mas ele estava na força de Deus, irmãos, vivendo, respirando, ainda vivo, e é assim que estamos também. E o capítulo 7, como
do que vamos falar hoje, vai falar muito sobre isso aqui. Versículo 2: como o servo que suspira pela sombra, e como o jornaleiro que espera pela sua paga, pelo seu pagamento, assim, o versículo 3, me deram por herança meses de vaidade, noites de trabalho me prepararam. Irmãos, lendo esses versículos, e a gente faz isso por amor, irmãos, a Deus. A gente procura ler cada capítulo aqui, cada versículo desse capítulo 7, irmãos, em outras versões da Bíblia, linguagem de hoje, outras versões, para entendermos, aleluia, o que o Senhor nosso Deus, através do seu Espírito Santo, está falando conosco, com você aí. Alguns chegam até a dizer que essa aflição, essa permissão que Deus deixou para Jó passar, durou anos, irmãos. Você vê aqui que ele fala de meses. Irmãos, não há uma precisão correta para a gente dar do tempo que durou essa aflição que Jó passou, que tinha a permissão de Deus, mas não foi pouco tempo, irmãos. Você está vendo aqui no versículo aqui, versículo 4. Deitando-me a dormir, então digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite e farto-me de me revolver na cama até a alva, Você vê, irmãos, que a situação que Jó estava vivendo, a chaga maligna que foi permitido por Deus para estar no seu corpo. Irmãos, várias situações que foram acontecendo uma atrás da outra, estava afetando o físico de Jó. Irmãos, a parte de Jó, irmãos, de tirar o sono dele. Fala assim, irmão, não pode um homem de Deus, igual Jó, ou igual outros, uma mulher de Deus passar por isso. Aqui, irmãos, aleluia, está relatado para você e para mim, para o nosso conhecimento, que ele passou, ele viveu, ele estava na batalha, irmãos, esperando no Senhor. Mas Jó, até em outros capítulos como esse, faz algumas declarações que aos olhos humanos não são certas. Nós vamos entender isso, aleluia. Versículo 5, a minha carne se tem vestido de bichos. Irmãos, você já parou para pensar nisso? A chaga maligna que estava no corpo de Jó, os bichos estavam andando sobre a carne dele, irmãos. Aqui fala, e de torrões de pó, Quando fala torrões, irmãos, se você vê o significado dessa palavra, cicatrizes, feridas, estavam sobre a pele, a carne de Jó. Aí fala o versículo, a minha pele está gretada, e se fez abominável. Irmãos, estava escorrendo por essas feridas de Jó pus, irmãos. Então era o mal, a chaga, a doença. Vamos dizer assim, irmãos, humanamente falando, não somos médicos, incurável a medicina. Só daquela época, poderia ser até de hoje. Algo assim, irmãos, que ultrapassava de dor, de incômodo. Imagina, irmãos, a dor, um dos motivos da perca de sono de Jó. Irmão, é o que ele estava vivendo, passando, e Deus com ele, irmãos. Você fala assim, não pode, Deus com ele. A batalha, a guerra, a luta estava travada, mas Jó confiante, Jó aguardando no Senhor, aleluia. Versículo seguinte fala assim, os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e acabaram-se a esperança. Irmãos, a gente lê o texto, irmãos, e você meditar, e você se colocar, a palavra é viva e eficaz. Não era fácil o que Jó estava passando, irmãos. Não era fácil, talvez, que muitas pessoas passam hoje, e às vezes alguns querem olhar, querem chegar perto e falar assim, que é isso? Confia em Deus, acredita em Deus, cadê o Deus que você serve? A gente ouve isso, irmãos, mas a situação, a aflição, a tribulação, a prova da sua fé, aleluia, a prova da nossa fé,
ela existe, irmãos, e acontece. Cada um na sua medida de fé. Deus trata, Deus faz, Deus permite, Deus prova. Aleluia. E a palavra do Senhor fala assim para você e para mim: o meu justo viverá da fé. E se ele se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Irmão, não é para recuar, não é para parar, não é para orar, não é para deixar de orar, não é para deixar de ler a palavra, não é para deixar de congregar, não é para deixar de testemunhar os feitos do Senhor. Aleluia. Mas que feito Jó podia testemunhar aqui, irmãos? Jó estava guardando a fé, aleluia, a confiança, o bem maior que ele tinha na vida dele, irmãos, que era Deus, que era, aleluia, sua certeza de ser de Deus, de estar com Deus, mas passando por essa situação. Hoje, aleluia, nós sabemos, irmãos, que há um bem maior que Deus deu para nós, e para Jó veio se confirmar isso na morte, na cruz do Calvário, por Cristo Jesus. Hoje é a salvação da nossa alma. Irmão, está difícil, está apertado, está complicado, guarda a sua fé, guarda o que tens, diz a palavra, aleluia. O versículo seguinte fala assim, glória a Deus. 7, lembra-te de que a minha vida é como o vento, e os meus olhos não tornarão a ver o bem. E Jó se expressando, irmãos. Jó não estava, irmãos, aqui murmurando, falando que Deus não era verdadeiro, mas estava se queixando. Versículo 8, os olhos dos que agora me veem não me verão mais, e os teus olhos estarão sobre mim, porém não serei mais. 9, assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce a sepultura nunca tornará a subir. Versículo 10, nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar, jamais o conhecerá. Então, a aflição, a situação de Jó, irmãos, era complicada, era difícil. Humanamente falando, irmãos, o impossível para ter uma mudança. Muitos falam nos dias de hoje, o que eu estou passando não tem solução, não tem jeito. O Senhor dá a vitória, o Senhor, no tempo dele, ele cura, ele muda, ele cura a ferida, ele cura a chaga maligna, aleluia, ele restitui a perca de seus filhos. Meu Deus, Jó não foi restituído o seu matrimônio, que a sua esposa estava junto com ele, apesar de muitos dizer que ela deixou ele. Não, a Bíblia não fala que ela deixou ele, isso no entendimento que estamos vendo aqui, ela sofreu com ele. Alguns capítulos aqui não aparece ela falando, ela dizendo algo, porque ela sabia, irmãos, que naquele momento, se ela chegasse em Jó e falasse algo que ela tinha falado lá nos capítulos do início do livro, para Jó amaldiçoar o Deus e morrer, e Jó não ia aceitar, porque ela conhecia o caráter, a fé, a índole de Jó, que Jó não ia negar a fé no seu Deus, irmãos, aleluia. Ela ficou orando, a Bíblia não fala, irmãos, eu acredito que ela ficou ali sofrendo, acreditando, irmãos, mas que a fé dela naquele momento foi vacilante, que o Deus de Jó, que era também o Deus dela, irmãos, e esses amigos de Jó sabiam o Deus que Jó proferia sua fé, poderia fazer algo por ele, aleluia. Você pode dizer isso, irmãos, nessa situação que está passando agora, está vivendo agora, o Deus que você serve pode mudar ela, aleluia. Versículo 11, por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Não está murmurando, não está xingando, não está contendendo. Jó não era mexeriqueiro, irmão, estava se queixando, se lamentando do que ele estava passando. Muitas vezes nós fazemos isso também. Versículo 12, sou eu porventura o mar ou a baleia, para que ponhas uma guarda? 13, dizendo eu, consolar-me-á a minha cama, o meu leito aliviará minha ânsia?
Não, irmãos. Jó sabia que o que ele estava passando, irmãos, era difícil. Aos olhos humanos, irmãos, era complicado. Não tinha explicação. Não tinha, irmãos, como uma mente humana, mesmo ele sendo um homem que o próprio Deus testemunhou dele. Você viu meu servo Jó? Homem íntegro, reto, se desvia do mal. A mente humana dele, por mais consagrado que ele fosse, por mais íntimo de Deus que ele fosse, não explicava o que ele estava passando. Irmão, tem coisa que não tem explicação. Nós temos que exercer a fé, a confiança e esperar em Deus para que Ele entre com providência, com milagre, com resposta para a sua e para a minha vida, aleluia. O versículo 14 fala assim: então me espantas com sonhos e com visões me assombras, pelo que a minha alma escolheria antes a estrangulação, antes a morte do que a vida. Irmão, ele estava pedindo a morte, mas estava difícil. Nós falamos aqui nesse mesmo capítulo, irmãos, o corpo dele do jeito que estava, as feridas, o pus escorrendo, irmãos, o cheiro. Irmão, um dia após dia estava sendo difícil para ele acordar e dormir, irmãos, quando conseguia dormir. Mas ele estava passando, ele estava vivendo, aleluia, glória a Deus. Versículo 16: a minha vida abomino, pois não viveria para sempre. Retira-te de mim, pois vaidade são os meus dias. 17: que o homem, para que tanto o estimes e ponhas nele o teu coração. Jó estava pedindo o fim da sua vida, irmãos. Não tinha mais vontade, esperança de viver. Humanamente falando, irmãos, era algo impossível de ter uma mudança, uma resposta na vida dele. Tem pessoas que falam: isso é impossível para me fazer, para resolver. O Deus de Jó, que é o seu e meu Deus, Ele pode fazer, Ele pode resolver, Ele pode curar, Ele pode mudar agora. Ah, mas Ele não curou, mas Ele vai fazer você passar a situação, mesmo sendo com essa dor, e você ter vitória no nome de Jesus. Versículo, aqui ó, bendito seja o nome do Senhor. 18: e cada manhã o visites, e cada momento o proves. 19: até quando não me deixarás, nem me largarás, até que engula a minha saliva? Vamos ler o 20 e 21. Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo seja pesado. E porque não perdoas a minha transgressão, e não tiras a minha iniquidade, porque agora me deitarei no pó de madrugada, e me buscarás, e não existirei mais. Jó aqui, irmãos, estava lamentando para Deus: o Senhor não perdoa a minha iniquidade, meu pecado, meu erro, para que eu deite no pó e não acorde mais, não viva mais, não passe mais por isso. Irmão, num momento de aflição, irmãos, todos nós, irmãos, nosso corpo ele é corruptível, ele é sujeito a falha. A gente pode, irmãos, até falhar, até errar, até tremer e temermos, não suportar algo que nós estamos passando. Mas, irmãos, nunca paremos, nunca deixemos e nunca saímos da presença do Senhor, irmãos, porque na presença do Senhor tem conforto, tem consolo, tem segurança, tem vitória. Jó não estava entendendo, mas ele estava vivendo, Deus estava dando fôlego de vida para ele, aleluia. E a gente vai ver no livro de Jó mais coisas que ele vai dizer, vai falar, vai passar, para até Deus começar a fazer assim a nossa vida, irmãos. Temos que viver, temos que passar. Paulo fala lá no livro de Filipenses, no capítulo 1, no final lá: não é necessário só crer nele, mas também padecer por ele. Jó padeceu, irmãos, mas venceu. Aleluia. Jó sofreu, foi afligido, atribulado, angustiado, mas Deus foi o remédio dele, Deus foi o socorro dele, e Ele quer ser o seu também, no nome de Jesus, amém? Irmãos,
capítulo 7 de Jó, hoje encerrado para a glória de Deus. Nos ajude a enviar esse link para pessoas afastadas, que pararam na fé, os grupos, a família, as redes sociais, para que essa palavra chegue até as pessoas e Deus, através da sua palavra, conforte, console, cure essas pessoas, restaure essas pessoas a voltarem-se para Ele, estarem na presença dEle, amém? Seja um instrumento de Deus, irmãos, nos ajude a fazer essa obra, amém? A paz do Senhor Jesus.